As pessoas me perguntaram sobre o EAD. Eu sou extremamente viciado em EAD. Por quê? Antes de mais nada, eu gostaria de contrastar com vocês a diferença que existe entre o estudo EAD, que é o estudo à distância, e o estudo autodidata. E existe uma diferença, gente, muito grande. No estudo autodidata, você estuda aquilo que você acha que deve estudar, numa sequência que você acha que vai ser interessante. Por que isso é um grande problema? E eu falo com você com toda sinceridade que isso é um grande problema, porque é exatamente o que eu fazia antes. Você nunca sabe, dentro de um livro de 500 páginas a respeito de um assunto, o que você precisa focar que vai fazer diferença no seu futuro profissional, ou que vai fazer diferença para você agora. Um estudo puramente autodidata, ele não é guiado. Se você não sabe o que você quer, sinceramente, como é que você vai escolher o que você vai estudar? Aí eu passo para a ideia do EAD. No EAD, você controla sim o seu próprio tempo até um limite, que você tem a data para fazer as provas, a data para entregar os trabalhos, enfim. Você tem datas, mas dentro dessas datas você escolhe a hora que você vai estudar. Mas o que você vai estudar é um trabalho mental que vai ser decidido pelos professores e coordenadores do curso. Isso é muito interessante. Eu falo que isso mudou muito a minha vida, porque antes de eu fazer o primeiro curso EAD, eu ficava tentando aprender as coisas por conta própria, então às vezes eu chegava em material que eu não tinha condição de compreender, ou seja, é um material que precisava de um estudo preliminar para eu compreender, ou às vezes eu ficava muito tempo em um material que não tinha nenhuma relevância para aquilo que eu preciso, na verdade. Um curso EAD, ele se difere do autodidata porque ele te entrega aquilo que você precisa aprender na hora certa de você aprender aquilo. Tem uma sequência e tem um foco. Então, essa é a distância. E uma coisa que é muito interessante também em um curso EAD, que você não vai fazer no autodidata, é que num curso EAD você é obrigado a estudar o conteúdo completo. Hoje eu brinco muito dos economistas de Facebook. São as pessoas que estudam economia apenas assistindo às aulas da escola austríaca. Como essas pessoas não tiveram a oportunidade de escutar o outro lado, elas acham que a escola austríaca é a verdade absoluta. No entanto, quando você faz um curso completo de economia, como eu fiz na Open University na Inglaterra, você tem a oportunidade de ver a visão liberal, mas você tem a oportunidade de ver também a visão do Keynes, e elas se contrastam. Então, por que é importante o curso EAD no lugar de um curso autodidata? Porque você vai estudar aquilo que você acredita, mas você vai estudar também aquilo que você precisa entender para não falar bobeira. Então, vamos passar para as vantagens do EAD. Né? Tem vantagens e tem desvantagens. Eu coloquei um número reduzido exatamente para dar para as pessoas pensarem de uma forma mais focada. Mas vamos lá. A primeira vantagem que eu vejo, qualquer tempo e qualquer lugar. Gente, qualquer tempo e qualquer lugar é muito importante, principalmente numa realidade em que as pessoas trabalham. Qualquer tempo significa, por exemplo, você colocar uma aula para rodar no tempo que você está dirigindo. Às vezes você trabalha, você vai, pega o ônibus ou então dirige 2 horas por dia. Aquilo é uma hora que você pode estar estudando. Isso é muito interessante. Ou, por exemplo, como eu fiz quando eu estava na Inglaterra. Quando eu estava na Inglaterra, eu estava trabalhando de eletricista, eu colocava um fone de ouvido, colocava a aula para rodar no celular e escutava no fone de ouvido. Eu estava fazendo um trabalho de eletricista com o meu corpo e o meu cérebro está estudando. Isso só é possível no EAD. Eu aprendi muita coisa desse jeito. Então, é um modo ideal de estudo para quem não tem o tempo disponível. Por exemplo, eu não posso estar na faculdade todos os dias de 7 às 10 da noite. Então, o EAD é fantástico por causa disso. Outra coisa muito interessante, você economiza não só nas mensalidades que são mais baratas, mas você economiza também com transporte e com tempo perdido no trânsito. Hoje, se você não está trabalhando, você está perdendo dinheiro. Então, você pegar todo dia um ônibus ou então colocar seu carro no trânsito para ir fazer uma faculdade, pode ser uma perca de tempo, saúde e dinheiro. Então, eu acho que você economiza 3 vezes. Uma que você não paga o transporte, a outra que você não perde o tempo e a outra que você pode utilizar aquela hora lá que você estaria perdendo para outra coisa. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que poucas pessoas pensam nesse sentido. No EAD, o MEC, gente, ele tem as diretrizes, né, do que vai cair em cada curso, por exemplo. Então vamos pensar, eu fiz vários cursos na área de exatas, o curso de engenharia. Tem o material de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, que no caso é o cálculo numérico. Esse material, vamos cair na real.
Na maioria das universidades presenciais, a galera não chega nem em 20% do material que a turma segura. No EAD não é assim. No EAD você tem condição de estudar todo o conteúdo. Isso faz uma diferença muito grande, tanto para a sua vida quanto para concursos, por exemplo, no futuro. Enquanto você vai numa presencial e a galera tá lá tendo dificuldade, por causa disso o professor não avança, no EAD você tem todas as aulas e todo o conteúdo. Se você não conseguir aprender todo o conteúdo, se não conseguir aprender a parte mais difícil, você vai se prejudicar, que você não vai conseguir fechar a matéria. Mas em compensação você vai conseguir passar, lógico, você não precisa saber 100% para passar, nenhum lugar é assim. Mas você pode aprender 100%. Na presencial, normalmente, você não chega a estudar 100% porque a turma segura, a menos quando você está numa escola de altíssimo nível. Então eu vejo esse caso do EAD pegar 100% do conteúdo das diretrizes daquela disciplina como uma coisa muito vantajosa, principalmente para quem quer estudar em alto nível. Isso é muito bom. A outra coisa... Agora eu vou passar para desvantagem, tá? Para não ficar muito grande. Bom, desvantagem. Distração requer amadurecimento. Se você não consegue concentrar realmente em fazer as coisas sozinho, pode ser que o EAD seja um problema para você. Principalmente se você não conseguir desligar o Facebook do computador. Porque toda hora que você começa a estudar, alguma coisa está te chamando a atenção, ou seja, o celular com o WhatsApp, ou seja, o computador toda hora pipocando o Facebook. Realmente isso é um grande problema. Então, eu te aconselho sinceramente a alcançar antes um grau de concentração para depois tentar fazer o EAD. Tenta fazer, por exemplo, um curso livre à distância, desses gratuitos, para ver se você adequa. A realidade é que como o EAD tem prazos para você fazer as coisas, inclusive as provas, acaba que as pessoas se desdobram e conseguem fazer, né? Mas tem que ter concentração. Isso é uma desvantagem. Tem muita distração, você não está dentro de uma sala de aula com tudo fechado para isso. A outra distração, a outra desvantagem é a menor interação. Por quê? No EAD, cada um está em casa. Eu vou falar com vocês, inclusive, um método que a UNES, que é a universidade que eu fiz assim, uma espécie de mistureba entre todos os cursos que eu fiz e cheguei à conclusão, gente, que a melhor opção que eu tenho para recomendar para vocês é a Universidade UNES de Varginha. É uma universidade que não é tão gigante, mas em compensação, em termos gerais, é a melhor opção que eu tive contato até hoje. Mas vamos lá. A UNES tem umas metodologias para vencer esse bloqueio relacionado ao trabalho em grupo. Mas, em geral, o trabalho em grupo é sacrificado. E o trabalho em grupo é importante. Por que que ele é importante? Porque na vida real você não vai trabalhar sozinho. Na vida real você não vai sentar numa empresa, por exemplo, para fazer todo um trabalho sozinho. O trabalho em grupo ele precisa ser praticado num curso superior. Mas aí, no EAD, isso é muito sacrificado. Mas a UNES achou uma forma de vencer esse obstáculo no EAD, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Mas vamos lá, menor acesso ao laboratório para as atividades práticas. Isso é uma tendência do EAD. No EAD, algumas universidades, por exemplo, você vai fazer um curso de comunicação social, eles te mandam uma câmera. Algumas universidades, o trabalho é só no papel mesmo. Isso faz parte dos cursos EAD, você tem menos contato com o laboratório. Mas tem alguns cursos que você acaba tendo que comprar o laboratório. Eu fiz engenharia eletrônica na Inglaterra, tive que comprar todo o laboratório porque era trabalho toda semana e a gente tinha que fazer o trabalho, filmar, mas isso é de curso para curso. Você perde o acesso ao laboratório da escola e das desvantagens que eu coloquei, essa seria a última. Agora vamos para as instituições.